mais um vídeo sobre o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Hoje vamos falar sobre o sexto mandamento. O nosso texto base está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. E o texto diz: não matarás. Vemos aqui que o sexto mandamento é muito direto, muito objetivo. Ele fala: não matarás e ponto final. É uma ordem clara de Deus, proibindo que o povo de Israel viesse a tirar a vida de uma outra pessoa que fizesse parte desse mesmo povo. Então Deus está querendo proibir todo tipo de assassinato de forma premeditada, de forma intencional, para que nenhuma outra vida humana fosse tirada, porque como Criador de todas as coisas e como Criador da vida, Deus, só Ele dá a vida e só Ele tira a vida. Então Ele proíbe claramente nesse mandamento que os seus filhos viessem a tirar a vida de outras pessoas. É claro que uma morte de um ser humano, ela nem sempre é premeditada e nem sempre é intencional. Isso pode ocorrer, por exemplo, através de um acidente, né? Isso acontece. Por isso, na própria lei de Deus, o Senhor estabeleceu um dispositivo chamado de cidades de refúgio. Isso nós vamos encontrar lá em Números, capítulo 35, do versículo 11 ao versículo 28. E essas cidades funcionavam como o próprio nome sugere, como um refúgio, como um abrigo para aquelas pessoas que tiravam a vida de uma outra pessoa de uma forma não intencional, né, por causa de um acidente ou algo parecido, para que essas pessoas pudessem aguardar um julgamento justo, para que não houvesse nenhum tipo de retaliação por parte dos parentes ou familiares da pessoa que viesse a falecer. E aí, decorrente desse mandamento, surgem algumas questões ou algumas dúvidas referentes a isso. Por exemplo, em caso de guerra, é permitido tirar a vida, não é permitido tirar a vida, já que o mandamento é claro, ele diz: não matarás. A gente entende que quando o povo sai da escravidão do Egito, Deus comanda o seu povo numa conquista da terra que havia sido conquistada anteriormente por povos pagãos. E quando o Senhor ordena que o povo de Israel retomasse a sua terra, essa retomada só seria possível por meio da guerra. E a ordem de Deus é clara, que eles entrassem naquela terra e matassem todas as pessoas e tomassem posse daquela terra. É claro que você não vai ver, depois dessa ordem, Deus mandando que eles conquistassem outras terras. A guerra foi estabelecida por Deus para que aquela terra fosse tomada especificamente. E o povo de Deus, o povo de Israel, é usado como instrumento de juízo contra nações que eram pagãs, que tinham práticas que Deus odiava, que Deus abominava, e aí assim o seu povo foi usado como instrumento de juízo sobre aquelas nações. A outra questão que também é muito levantada é com relação ao exercício da profissão. Por exemplo, quem trabalha na polícia, né, e eventualmente vai enfrentar uma situação onde vai ter que, por força da sua profissão, atirar em alguém ou até mesmo tirar a vida. A gente entende que um policial que é cristão, ele não sai de casa com a intenção de matar ninguém. Ele sai de casa com a intenção de fazer o seu trabalho, né, fazer o seu serviço. E o seu serviço é manter a ordem, manter a lei. E eventualmente ele vai se deparar com algumas questões onde ele vai precisar se defender. E em alguns casos pode ser que ele venha atirar em alguém e tirar a vida. Mas ele está fazendo isso em legítima defesa e ele não está fazendo isso com a intenção, ou melhor dizendo, ele não sai de casa com a intenção de matar, ele sai de casa com a intenção de fazer o seu trabalho, ele sai de casa com a intenção de proteger a sociedade, pois essa é a sua função, né? Então, surgem muitos questionamentos com relação a isso. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que já sai de casa com essa intenção no coração de querer tirar a vida de outra pessoa. A gente entende que uma pessoa que é cristã e que tem como sua função, sua profissão a ser policial, ela vai sair de casa com a intenção de cumprir o seu dever. Outra questão também que é muito questionada, que gera muita polêmica, é a questão do suicídio,
O suicídio é um ato extremo contra a própria vida, onde a pessoa perdeu completamente a esperança, mas a gente entende que, aplicando o mandamento do Senhor, a ordem de Deus é clara: não matarás. Isso é uma ordem para não tirar nenhuma vida, inclusive a sua própria vida. Então, entendemos que o cumprimento desse mandamento também proíbe tirar a própria vida, sendo assim o suicídio também um pecado. Outro ponto que também é muito questionado é a morte assistida, né? Ou também conhecida como eutanásia. E aí existem várias implicações no campo científico, muita discussão com relação a isso, mas aplicando o mandamento, aplicando a ordem de Deus contra tirar qualquer tipo de vida, entendemos que isso também é pecado, que isso também é proibido, levando em consideração o mandamento do Senhor. Não deve ser feito. Assim como também a questão do aborto, né? Há muita discussão em que momento a vida começa, mas, por exemplo, nós vamos ver no livro de Jeremias que o Senhor o chama e o constitui profeta às nações, ainda substância informe no ventre da sua mãe. Então entendemos que o feto, já na barriga da mãe, no ventre da mãe, no ventre materno, ele já é um ser vivo. E como ser vivo, essa vida deve ser preservada. Eu quero concluir dizendo que para cumprirmos então esse mandamento não matarás, a solução não é tão difícil. Nós precisamos colocar em prática o plano de Deus nas nossas vidas, que é um amor incondicional. Jesus resumiu toda a lei dizendo: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O caminho para nós não atentarmos contra a vida de ninguém é o amor, que passa também pelo perdão. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu creio que se nós colocarmos o amor à frente de tudo, nós passaremos por cima dessa intenção de querer tirar a vida de uma outra pessoa. Eu espero que esse vídeo abençoe a tua vida e que você nos ajude a compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe.